Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías 45, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. A palavra do Senhor, demos graças a Deus. Esse texto, ele não é muito pregado hoje nas igrejas por algumas razões. A principal dessas razões está relacionada a um problema que eu já tratei no outro vídeo e depois eu devo aprofundar mais, chamado autoestima. A duvidosa reconstrução do ser. Porque esse texto ele fala sobre que Deus está no controle do mal, não só de coisas boas. E se eu ficar ouvindo isso, vai ficar um pouco diferente daquilo que o meu ouvido precisa e quer ouvir. É comum hoje olhar vários púlpitos de igrejas evangélicas sendo usado por coaches, como se a palavra de Deus não fosse mais suficiente. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque esse versículo que lemos, ele trabalha a questão relacionado a um atributo de Deus que nós não gostamos muito de tomar conhecimento. Hebreus diz o seguinte, lá no capítulo 10. Eu castigo quem eu amo. Eu corrijo quem eu amo. Amor e correção são dois trilhos de um trem. Se você diz que corrige um filho, mas não ama, alguma coisa está esquisito. Se você diz que ama um filho, mas não o corrige, alguma coisa está esquisito. Porque eu preciso corrigir quem eu amo. Por quê? Hoje você vai ouvir na boca dos profetas da teologia da prosperidade que qualquer coisa de ruim que acontece com você é obra do diabo. Ah, você está em depressão, é o diabo. Você está enfermo, é o diabo. Está desempregado, é o diabo. Está acontecendo um monte de coisa ruim, é o diabo. Não, senhores. Nem tudo é o diabo. Lamento informar que muitas coisas que não acontecem na nossa vida é o diabo. E aquilo que acontece, se o diabo for envolvido, a ação dele é limitada. Como diz os reformadores, o diabo hoje é um cachorro que está preso à coleira de Deus. Então o latido dele, o rugido dele, pode ser grande, alto, mas ele não pode te devorar. Porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. O que está dizendo é o seguinte, o que isso quer dizer é o seguinte, que todos os problemas que você enfrenta hoje, independente da área, sentimental, existencial, estrutural, família, filhos,
financeiro, qualquer área da sua vida, por mais que pareça que não será resolvido, saiba que não fugiu ao controle de Deus. Eu falo isso com base em Jó. Jó foi alguém que Deus permitiu, o diabo de Deus foi até ele. Tirou filhos, empregados, plantação, gado, saúde. Por último, a mulher dele falou assim: ainda mantém a sua integridade? Como é que você pode amar um Deus que ele diz ser amor e acontecesse um monte de tragédia na nossa vida? Não. Você não pode amar esse Deus. Ainda retém a tua integridade? Jó capítulo 2, 9 e 10. Jó, antes de Saul. Jó respondeu para ela: como qualquer doido, falas tu. Porque temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em todas essas coisas, Jó não amaldiçoa a Deus. Ele não amaldiçoa a Deus. Por quê? Porque Jó sabia que quando Deus ele permite que algum mal aconteça na nossa vida, por que que o mal acontece na nossa vida? Para me concluir, eu volto nesse assunto. Não é porque o meu pecado que eu faço agora me trouxe alguma consequência, mas o pecado da raça humana que aconteceu em Adão, ele entrou no mundo, todos receberam um salário, que é a morte, porque todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Aí Deus pagou esse pecado com salário, que é a morte. Uma vez que eu e você morremos para Deus, não temos mais contato com Deus, que a morte passou a reinar sobre todos os homens. Foi por esse objetivo que Cristo veio ao nosso encontro, para morrer a nossa morte e nos devolver a vida que o pecado tirou. Então, por causa dessa morte, eu e você ficamos suscetíveis a doenças, desgraças, tragédias, em todas as áreas da vida. Agora, uma coisa que eu e você precisamos ter em mente: que tudo isso de ruim que acontece na nossa vida tem um princípio, um meio e um fim. Por isso, não podemos simplesmente, quando oramos por alguém que está enfermo, somente orar pela cura. Não podemos simplesmente, quando alguém está desempregado, orar pelo emprego. Precisamos orar o seguinte: Senhor, faça-nos entender o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso. Porque toda a nossa vida, passando por aqui, nessa terra, é um exercício de purificação e santidade. Uma expressão usada no livro dos profetas, que Deus, ele tem que provar eu e você no fogo 7 vezes, assim como o ouro é levado ao fogo. Pense nisso. Pense nisso.